Romanos 2, versículos de 1 a 5. Diz assim, eu vou ler na NVI. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Amém? Irmãos, a gente está iniciando hoje o segundo capítulo dessa carta aos Romanos, depois da gente passar praticamente, acho que foi desde março até o meio do ano agora, estudando, aprendendo. As últimas semanas tivemos alguns encontros diferentes aqui aos domingos, outros textos foram compartilhados, e hoje a gente está retomando aqui, depois de 18 mensagens, 18 estudos, apenas no capítulo 1. Agora a gente entra no capítulo 2, eu acredito que o capítulo 2 vai fluir numa velocidade diferente de tempo, mas a gente vai com cuidado, com calma, sem pressa, e a gente está olhando esse texto com amor e temor ao Senhor, com a profundidade que é necessária para a gente tentar aprender do Senhor aqui, porque estamos diante da carta, a carta de Paulo aos Romanos, que é considerado o melhor resumo do Evangelho que a gente encontra na palavra de Deus no Novo Testamento. Você quer considerar um resumo, um texto que te conduz em segurança e profundidade no que é a essência do Evangelho, é Romanos. Por isso, mais uma vez, eu quero encorajar a igreja, e você talvez que nos visite aqui, se você ainda não deu de presente ao seu coração, à sua mente, tempo nesta carta, eu quero te encorajar a fazer. Inclusive, não sei se você sabe, tem agora um material novo aí disponível, chama Bible Journaling, né, que chama, e eles estão usando o tema da palavra em inglês aí no tipo de livro, de literatura. Você consegue comprar hoje os livros da Bíblia separadamente e com uma página livre para você fazer anotações. É barato, é viável, não ganho nada com isso, apenas estou te compartilhando, porque aqui é um texto que vale a pena ter um recurso desse. Compra na versão que você achar melhor. A gente está usando a NVI aqui, mas a NAA é uma das boas versões no português, na tradução, e é muito rico. Para quê? Para você ficar nesse texto. E eu quero mais uma vez te convidar, irmãos, 18 domingos que nós investimos nosso tempo para ficarmos apenas no capítulo 1. E a gente vai começar o capítulo 2. Eu quero te encorajar, a palavra é essa, eu não tenho o que fazer além disso. Quero te encorajar, se você ainda não leu Romanos, dedique um tempo. E você que diz que não tem tempo para ler e para dedicar, eu quero te encorajar que, sim, durante a semana, você pode dividir o seu tempo de uma maneira diferente, na leitura da palavra, na literatura que você desejar ler e livros que você possa estar investindo na tua vida. Mas sabe você que não tem tempo? Você tem sábado e tem o próprio domingo de manhã. Investir aquele primeiro bloco de hora. Separa uma boa xícara de café, um texto precioso diante de você e leia. 16 capítulos. Tenha essa experiência de uma imersão bíblica. Precisa se esforçar também. Precisa decidir no teu coração. Você precisa querer. E tem uma parte do querer que só o Espírito Santo de Deus pode produzir na nossa vida. Mas eu quero te falar para se provocar, a se deliciar na palavra de Deus, não por obrigação, mas pelo prazer daquilo que a gente encontra nesse texto. Então eu quero te encorajar nesse desafio, porque é assim que nós somos transformados. É assim que a mente de Cristo é formada em nós, pela palavra de Deus. E isso é você se expor dia
a dia. E quando você chega aqui no domingo, é um contato diferente de experiência de adoração comunitária, porque você teve a palavra de Deus no seu dia a dia. Quando a gente fala sobre presente diário como uma das ferramentas para você ler no teu devocional a palavra dia a dia, é apenas uma ferramenta a mais para te provocar esses encontros com a palavra de Deus, tempo diante do Senhor e iniciar o teu dia dessa maneira. Por quê? Porque depois que o dia começa, as coisas vão acontecendo. E eu queria também te encorajar num outro aspecto da vida matinal. Todo mundo aqui tem um dia cheio de situações para serem resolvidas, porque assim é a vida. Então eu acho que você tem situações suficientes para também apresentá-las diante do Senhor para viver o teu dia. Então você talvez precise, eu vou gastar esse tempinho aqui para falar sobre isso, porque tem a ver com o texto. Talvez você precise aprender, em nome de Jesus, a reorganizar a tua vida nesse momento que Deus te dá. Reiniciar a maneira que você levanta aí do seu acordar e entender como é precioso os primeiros minutos do seu dia. Primeiros minutos que você vai à palavra e pode dedicar um tempo em resposta a essa palavra e consagrar o teu dia ao Senhor. Sabe aquela reunião? Sabe aquele encontro? Sabe aquele assunto que está rondando o teu coração? É nesse momento do início do dia que você consagra ao Senhor, por direção, por orientação, que Ele te guie, que Ele te conduza. Mas como é bom a gente começar o nosso dia sempre em adoração, porque hoje, quando chego aqui, irmãos, meu coração está diferente, além de ter preparado a mensagem que é necessária para essa manhã, mas eu não faço isso profissionalmente. Não é por causa que a igreja me paga para fazer isso semanalmente ou dentro das escalas que a gente tem aqui na igreja. Eu tenho que ter o prazer na palavra de Deus que antecipa isso. Senão é uma coisa mecânica, engessada, é só conhecimento. Mas eu creio que hoje a gente está aqui, mais uma vez, diante de um texto. Sabe Calvino? João Calvino diz o seguinte sobre essa epístola em particular. Ele diz que compreender Romanos, compreender essa carta, é ter uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos das Escrituras. Olha que preciosidade que você tem na sua língua. Não está em árabe, não está em grego, não está em hebraico, está traduzido. Está aqui na tua mão uma opção de você ir à palavra de Deus e aprender. E aqui que é uma loucura, né? Que às vezes a gente fala, e entre falar, como se distancia da vida, né? Temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, que a gente crê que está na nossa mão, como é que você não tem o desejo de ler? Se é a palavra de Deus. Agora, se é um texto a mais para vender e para jogar aí no corredor, é só mais um livro, talvez, na tua cabeceira. Ou só um livro para te dar sorte para não roubar o carro, né? Que você pega a Bíblia e abre no painel quando você vai ali na Zona Azul. Não paga a Zona Azul, mas abre a Bíblia, né? Estou brincando. Mas tem gente que usa a Bíblia para isso. É só para... mal não vai fazer, né? Eu abri ali... Qual que é o Salmo mesmo? 91, 90, né? 91. Você nem sabe qual é o Salmo 91, mas você abre, né? Fica ali o texto. Mas é assim. Mas, irmãos, eu queria só puxar esse momento inicial, porque a gente vai de novo entrar num texto aqui. Para que ficar tanto tempo? Porque é a palavra de Deus. Crer que esse livro aqui é a palavra de Deus inspirada. E é por isso que a gente vai dedicar um tempo aqui. Paulo, autor dessa carta, aquele que perseguia a igreja, ele teve um encontro com Cristo ressurreto que ele fala nessa carta. Ele viu a Cristo e isso mudou. Ele viu que Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos, e agora esse Cristo que ressuscitou dos mortos se apresentou diante de Paulo, e chama Paulo, o perseguidor da igreja, aquele que estava disposto a matar os cristãos ali, no primeiro momento da igreja primitiva, e agora esse Jesus se revela a Paulo. E esse encontro é transformador, porque Paulo, que era Saulo, muda até o seu nome para Paulo, e agora, por Jesus, é considerado um apóstolo, alguém enviado, alguém que representa esse Jesus.
Por isso que esse texto que nós temos em mãos é a palavra do Senhor, revelada para Paulo, o apóstolo, e que aquele que perseguia a igreja agora traz palavra de Deus para a nossa vida. Isso, irmãos, é uma coisa tão radical que Paulo vai gastar em algumas das suas cartas, por exemplo, em Gálatas capítulo 1, versículos de 12 a 16, que eu não vou ler, vou apenas citar aqui, que Paulo tem que argumentar, ele tem que se explicar, para que aqueles que estão lendo e recebendo o seu ensino entendam que ele era aquele que perseguia a igreja, mas agora ele encontrou Jesus. E encontrou Jesus ressurreto. Jesus vivo se revelou para ele. Jesus, o Cristo, apareceu para Paulo e fez dele seu apóstolo. Por isso que Paulo, também ainda em Gálatas, depois do capítulo 2, versículos de 7 a 9, Paulo vai explicar que ele esteve também com os apóstolos, outros que testemunharam Jesus ressurreto, que foram testemunhas, a gente diz testemunhas oculares, que viram a ressurreição, viram Jesus ressurreto. E aí ele diz que ele se apresentou para esses apóstolos, e esses apóstolos, principalmente Pedro, Tiago e João, o texto vai dizer assim, lhe deram a mão direita da comunhão, quando viram as evidências do apostolado de Cristo na vida de Paulo. E eu estou falando isso para você entender a seriedade que é Paulo, o autor dessa carta aos Romanos. Porque Paulo, que perseguia a igreja, agora ele tem uma transformação na sua vida, que ele está disposto a passar o resto da sua vida sofrendo perseguições, dificuldades por essa verdade. De novo, verdade que antes ele perseguia, e agora ele está disposto a sofrer por causa dessa mensagem, por causa desse Jesus. Isso está relatado, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28. E Paulo vai falar assim, ele olha para os seus sofrimentos, ele olha para as cicatrizes nas suas costas porque ele apanha. Irmãos, ele não sofreu perseguição psicológica. Não foi só, como é que fala, bullying de Facebook ou de Twitter. Não, ele levou chibatada. Ele foi preso, é uma dor física, tem cicatriz na vida desse homem. Mas ele fala que ele tem as marcas de Jesus. Isso também está em Gálatas capítulo 6, versículo 17. Aliás, epístola também preciosa, Gálatas. 6 capítulos riquíssimos para a tua vida. E que uma boa xícara de café, 10, 15, 20 minutos você vai ler e como vai ser enriquecido com essa leitura. Mas Paulo está falando, ele dá o testemunho nessas outras epístolas, justamente para mostrar que seus sofrimentos, a sua perseguição, é para valer. E que agora ele ama e amava o Senhor. E estava disposto a entregar sua vida por causa do Senhor. Então, de novo, a gente precisa olhar para essa carta de Romanos. Eu estou aproveitando o início do capítulo 2 para nos lembrar aqui que Paulo escreve 12 outras cartas, pelo menos 12 outras cartas que nos são conhecidas, porque quando você lê o Novo Testamento e as cartas, por exemplo, de Coríntios, está implícito no texto, e quando você lê a dinâmica ali do Novo Testamento, que tem cartas que se perderam, porque em 1 e 2 Coríntios tem mais carta ali que se perdeu no caminho ali, é um estudo depois mais rico, há muita especulação sobre isso, e o tempo aqui não é para a gente ficar especulando, mas a gente tem pelo menos com Romanos 12 outras cartas de Paulo, e que por todo esse tempo da história da igreja, já são 2000 anos, irmãos, são milhões de pessoas, através da história, que ao ter encontro com essa palavra inspirada por Deus, as suas vidas mudaram, a sua visão de mundo mudou, porque nós não estamos apenas de uma literatura religiosa, aqui é a palavra de Deus, inspirada que traz luz para a minha vida, traz luz para você ainda hoje. Aqui em Romanos começa já dizendo, aponta para Deus, Criador dos céus e da terra. Vai falar sobre o homem e mulher, sobre a nossa personalidade, como fomos feitos à imagem de Deus. Romanos aponta e diz de onde nós viemos, por que estamos aqui, o que o futuro nos espera, nos reserva. O que é a questão do problema do mal e do pecado? Está nessa carta, irmãos. E mais do que isso, aqui fala o que Deus fez. O que Deus
fez para resolver o problema do nosso pecado. E como ele resolveu isso? Na morte de Cristo. É por causa disso que nesse texto também de Romanos a gente descobre o que é a felicidade. O que é a verdadeira felicidade? Aqui nós vemos também sobre como a nossa vida nesse mundo, presta atenção, porque isso vai vir depois do capítulo 8, se assim Deus permitir que a gente chegue lá. Mas é depois do capítulo 8 que aí sim ele vai começar, peraí, diante desse Deus, daquilo que ele fez para a nossa vida, então como é que a gente vive nessa terra? Como é que a gente pode ter orientação de Deus para ordenar as coisas nessa vida em sociedade? Porque sem orientação de Deus nesse mundo caído, é colapso, é caos. Aliás, o que você está vendo nas notícias desses últimos dias? Caos, colapso. Numa época de maior avanço da ciência, maior avanço dos estudos. E o que você testemunha? Caos, colapso da humanidade. E o que a palavra de Deus diz? O mundo está caído, fora da vontade de Deus. Mas aqui na palavra de Deus a gente tem orientação. Como nos organizarmos, como vivermos num mundo caído com um pouco mais de ordem, porque sem essa direção de Deus, é caos, é colapso. Não é sobre pode, não pode. É porque nós estamos perdidos e se Deus não revelar nesse tempo ainda que Ele não veio buscar a sua igreja, a gente vai continuar perdido. E é por isso que a maior evidência da queda é o que você está vendo nos últimos dias. Mesmo que você não seja religioso, mesmo que você está apenas nos visitando, ouvindo essa mensagem em outro momento, mesmo que você está curioso e desejando aprender mais da fé em Jesus, em Cristo ou do Evangelho, ou quer saber sobre assuntos espirituais, mas você testemunha e vê que há algo errado nesse mundo. Aos últimos dias, e só para situar aqui porque a mensagem é gravada, os últimos dias, essa guerra agora ali em Israel, é a prova disso. Já estávamos vendo o caos ali na Ucrânia e na Rússia. Agora de novo. E o que você vê? Colapso. Você vê o terror de um mundo sem Deus. Irmãos, Romanos, a carta que no ano 386, é através desse texto que Santo Agostinho, que é considerado o maior professor, teólogo, use o nome que você quiser, o maior estudioso da Bíblia, da palavra de Deus, da história da igreja. Aliás, deixa eu corrigir aqui, mas da história da igreja, a mente mais brilhante é considerada de Santo Agostinho pelos teólogos. Ele se converte ao ouvir Romanos. Martinho Lutero, que depois vai desencadear toda a reforma protestante do século XVI, também é com Romanos 1,17, que ele tem uma experiência transformadora na sua vida de conversão. É esse texto de Romanos que no ano de 1738 desperta a vida de John Wesley. E aí essa experiência na vida de John Wesley vai despertá-lo a tal ponto que a própria Inglaterra e até os Estados Unidos da América vão receber um impacto do Espírito Santo de Deus, que é considerado o maior avivamento dessas duas nações, e que nos atingiu em seguida. Tudo isso é desenvolvimento de um encontro com um texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que é a carta que você hoje tem em mãos, Romanos. É um texto que tem transformado vidas e vidas, e eu espero que isso traga alguma mudança para o nosso coração também ainda hoje. É por isso que esse texto, agora Paulo, capítulo 1, logo no capítulo 1, versículos 16 e 17, ali ele mostra qual que é a essência das boas novas que encontramos em Cristo. O centro do Evangelho está ali em Romanos 1, 16 e 17. Nesse texto está o resumo da nossa vida hoje em Cristo. A melhor notícia que a gente pode compartilhar com aqueles que estão perdidos nesse mundo. Como é que você acerta a tua vida com Deus? Como é que você redireciona o teu coração num mundo caído, num mundo de trevas?
E fala o que Deus fez por mim e por você. Romanos 1,16, Paulo dizendo que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Acho que é melhor abrir essa porta, por favor. Obrigado. Obrigado. Dá mais o ar aqui. Justo viverá pela fé. Irmãos, esse texto aqui ele afirma que Deus, o grande desejo no coração de Deus é de salvar, não é de condenar. É de salvar as pessoas do pecado, da morte e do julgamento. Essa inversão na ordem coloca uma religião pelo avesso, que começa pela condenação, mas a mensagem do Evangelho é de salvação para o perdido, porque mostra que Deus agiu, Deus já fez na história, Deus já nos ofereceu o Evangelho, as boas novas, e que se alguém colocar a sua confiança nele, em Cristo Jesus, será salvo. Isso já foi resolvido. Assim como talvez você chegou aqui, esse prédio já estava resolvido, já existia esse prédio, a igreja aqui nasceu neste local em 2000, aliás, em Santo André, essa igreja foi plantada em 2011, viemos para esse prédio em 2012, e aí talvez você chegou aqui em 2015, 2016, alguns aqui chegaram no início. Mas quando você chegou aqui, já estava feito. O prédio já existia, a CNPJ da igreja já existia um grupo que passou por aqui, que caminhava aqui em fidelidade, e você chegou. E hoje faz parte desse grupo, ou está hoje interessado em se juntar a esse grupo, ou está conhecendo a gente, enfim, não sei, movimento. Por favor, dentro de um exemplo muito, muito limitado e paralelo. Você chegou nessa vida, meus irmãos, Deus já havia feito o que era necessário para a tua salvação. Deus já havia feito, você entendeu? Não é sobre a tua compreensão, o teu intelecto, o teu convencimento. Não é sobre a tua teologia. Ah, pegou para a esquerda, para a direita, veio para cá. Tá. Não é sobre isso. É sobre o que Deus fez. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus fez. Deus resolveu. E hoje a gente busca se orientar na sua palavra revelada e que chega até nós hoje para caminharmos em obediência a isso que foi feito uma vez por todas em Jesus Cristo. Amém? Você tem que colocar na tua cabeça isso. Não é sobre oferta na igreja. Não é sobre servir na igreja. Não é sobre acertar a igreja finalmente que você está agora frequentando ali. Não é ter sido presbiteriano e agora é da Assembleia de Deus. Ou da Assembleia de Deus você vai para isso. Para isso, até chegar na Igreja Batista e finalmente descobrir que a Igreja Batista também tem seus problemas. Tem as suas dificuldades. Não é sobre isso. É sobre o que nos une como igreja com I maiúsculo do Senhor nesse mundo por causa do que Deus fez. Amém? Então aqui não estamos falando nem sobre o batismo, que é uma obediência e expressão daquilo que a tua vida experimenta e aí você testemunha. Deus fez. Porque não é o batismo que vai garantir a tua salvação, é o que Deus fez. E em resposta ao que Deus fez, você agora vive. Em cima daquilo que Deus fez, você anda, obedece, demonstra com atitudes. Sim, você oferta hoje porque o teu valor econômico de vida mudou. A tua maneira de gastar sua agenda também de vida mudou. A tua maneira de amar e cuidar do próximo mudou. Por quê? Porque Deus fez. Amém? Isso está resolvido. Paulo vai explicar, inclusive, que Romanos 3, que a gente vai chegar lá em breve, versículos 24 a 26, ele vai detalhar ali o que Deus fez na história enviando Jesus, seu próprio Filho. Envia Jesus para quê? A um mundo imperfeito, ele envia aquele que era perfeito, justo para morrer no nosso lugar como pecador. E isso é para que a gente enxergue e testemunhe e entenda que todos podem colocar sua confiança nele, em Cristo Jesus.
Por causa de Jesus, somos perdoados. Por causa de Jesus, temos hoje o dom da justiça de Deus. Em nós, somos justificados por causa de Jesus. Por isso que o medo vai embora. Medo da morte, do julgamento, não mais. Temos outra postura para a vida. É por isso que, como foi orado aqui na igreja hoje, a gente escuta agora sobre guerra, sobre morte, sobre injustiça no mundo. Lógico que isso provoca dor no nosso coração, mas não paralisia. Sim, a gente chora, lamenta, se entristece, clama a Deus por misericórdia e graça, mas o medo não tem mais lugar nessa hora. O medo não tem lugar. Por quê? Porque eu sei que eu não sou mais condenado, nem serei julgado por causa de Cristo Jesus. Por isso que você está passando por um câncer, o câncer não é julgamento de Deus na tua vida. O câncer é câncer nesse mundo caído. Câncer é uma doença terrível. Você tem um infarto e morre, porque não morre de câncer, mas morre de infarto. Né? Já, professor, o cara faz quimioterapia, vai do hospital e morre de infarto. Aí, como assim? Você já viu isso? Ou melhor, passa por uma situação terrível, 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 dá até o testemunho na igreja que libertou, atravessa a rua e é atropelado. E aí fica todo mundo, mas e aí? E aí, que esse mundo caído é um monte de coisa fora de ordem. Mas nem isso, nem aquilo outro, nenhum exemplo. Cai um míssil aqui na igreja hoje. O Brasil talvez chore, ou talvez nem perceba que essa igreja sumiu do mapa. Porque é uma igreja pequena. Sabe essas notícias que não chegam para você hoje, que alguém morreu lá no interior do sertão? Você sabe que morreu, né? Alguém morreu. Você ficou sabendo? Não. Ficou sabendo da dor, o grupo que está próximo. Aí uma dor maior, um estrago maior é que chega para a gente, porque imagina se a gente fosse acolher no nosso coração todas as dores desse mundo. Não sobrava um aqui. Ninguém está preparado para esse tipo de pressão. Tanto é que, não sei se você percebe, começou guerra em Israel, você vê o bombardeio, 1, 2, 3 dias, no primeiro dia mesmo. De tanto mudar talvez de canal ou de YouTube, ou sei lá do que, onde você vai com as suas informações, você acostuma. Você pensa que você está naquele jogo do Atari, sabe, de míssil. Atari ninguém entendeu mesmo, né? Mas no PlayStation talvez você vai entender. Sabe aquele joguinho de guerra? Você pensa que está num treco desse, mas não está entendendo que cada disparo daquilo lá está matando. Por quê? Porque a gente está nessa era do espetáculo. E hoje, a maneira que o espetáculo chega para o nosso coração, a gente até compartilha as imagens de morte. Continua comendo lá espaguete, tomando a sua taça de vinho, sei lá o que, fazendo o quê. E vai assistindo, jantando e assistindo o noticiário. Uma cena que não combina. Por quê? Porque a gente vai criando um calo no lugar errado e se acomoda e se acostuma com a dor. Esse é o mundo de hoje, ninguém aguenta. Tanto que a próxima notícia que virá é uma próxima bomba que vai explodir em outro lugar. E aí já abafa um pouco esse movimento. Porque a próxima desgraça é que anula a anterior. Você já percebeu? Assim é com o escândalo político, assim é o movimento do mundo maligno, irmãos. Tem uma situação hoje vindo, como é que você esconde aqueles problemas? Cria outro. Faz um problema... Aqui no Brasil a gente tem PhD nessa questão. Basta vir um escândalo, alguma coisa, como é que você faz o escândalo morrer? Vem outro. O mais rápido possível. E aí a gente vive nessa era, irmãos, um descontrole total. E eu estou falando isso, irmãos, eu não tenho solução não. Mas ao mesmo tempo, quem está em Cristo, algo muda. Algo muda, porque em Romanos, Paulo e o Espírito Santo de Deus na vida do apóstolo Paulo nos revela e nos mostra que esse mundo é injusto. Esse mundo está caído em trevas. Esse mundo caminha sem o Senhor. Esse mundo caminha na direção do mal. Mas há uma mudança já em evidência nesse mundo. Porque há pessoas que estão passando pelo mundo com um olhar diferente para esse mundo. Porque foram alcançados por aquilo que a eternidade já nos revela nesse agora. O Senhor começou a invadir desde o Calvário. As coisas se inverteram para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Porque a gente experimenta hoje algo que só o Calvário explica, que é a eternidade invadindo o presente. Estamos caminhando para algo no futuro em Cristo Jesus. Mas hoje o Senhor alcança o perdido. Salva e restaura aquele que estava abatido. Cura o enfermo, liberta o oprimido, traz vista aos cegos, restauração aos perdidos. Cristo começa a fazer isso de uma maneira que a igreja do Senhor vai sinalizando esse algo mudou. Porque o Calvário foi o grande auge da história, irmãos. Tem gente que está esperando a volta do Senhor Jesus como se ali fosse finalmente entendeu? Não, Calvário, Cristo já fez, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, nossa esperança está nisso. E agora a gente está nesse ato entre aquilo que já foi feito, mas ainda vai ser plenamente cumprido. E a gente vai caminhando, irmãos, eu dei esse pulo aqui, porque nesse texto a gente precisa entender que Paulo está falando no final do grupo, para um grupo no final do capítulo 1, que ele falou ali para os gentios. Mas aí ele vai entrar agora no capítulo 2 e está falando para o pessoal que tem um conhecimento ou religioso ou moral, conhece a lei. Está falando para os judeus a partir de agora. E não é interessante porque ele vai falar no capítulo 3, versículo 9, ele diz assim, que concluiremos então? Estamos, falando ele como judeus, né, em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gregos, falando dos gentios, não os demais, estão todos debaixo do pecado. Todos. Todos sem desculpa. E é interessante que ainda hoje, alguns de nós não querem admitir essa sua condição de indesculpável diante de Deus. Alguns de nós não querem admitir quão realmente imperfeito é, quão orgulhoso é o seu coração, ou o meu também, quão egoístas somos, rebeldes, separados de Deus, se não fosse por Cristo Jesus, porque essa é a mensagem do Evangelho. Interessante que o pastor D.A. Carson, ele é um estudioso da palavra de Deus americano, tem muitos livros deles disponível em português, se você quiser. Inclusive tem uma Bíblia de estudo da Thomas Nelson Brasil, que é baseada num trabalho que ele fez com outros estudiosos, mas ele é o que encabeça os estudos, uma das melhores Bíblias de estudo hoje disponíveis na língua portuguesa. D.A. Carson, ele diz assim em uma das suas mensagens, olha só o que ele fala. Isso já faz alguns anos. Ele diz assim, é uma grande ironia que o século XX seja o século mais sangrento da história. Não apenas por causa do Holocausto, mas por causa dos milhões de mortos sob Stalin, na Ucrânia, milhões de mortos na China sob Mao, talvez 20% da população do Camboja executada sob Pol Pot, 800 mil Tutsis mortos em Ruanda, milhões por aborto na América. E é uma grande ironia que no final do século mais sangrento da história, falando do século XX, há pessoas que negam a existência do mal e ainda há pessoas que acreditam que os seres humanos são basicamente bons e só precisam de educação, não de salvação. Se o nosso século ensina alguma coisa, é que os incultos não têm margem para depravação. Sabe esse debate acadêmico da universidade que chega até nós, que o que importa é a sua verdade? Se é bom para você, que bênção, vamos caminhar juntos. Não vai usar essa palavra bênção, né? E aí você olha para a Palestina e Israel e fala, olha, o que importa é a tua verdade. Não é o que eu penso ou o que você pensa. O que importa é o que está no teu coração. E vamos continuar matando uns aos outros. Essa é a lógica, porque não se sustenta no mundo real. É a lógica da minha verdade e a tua verdade. Eu chegar aqui no estacionamento da igreja e querer que um dos carros aqui mais bonitos e bacanas que a gente tem aqui, aí se torne o meu pela minha vontade, porque o que importa é a minha verdade. Bom, essa minha verdade no mundo concreto é fajuto. Vai viver a tua verdade na estrada. Vive lá a tua verdade das placas de sinalização. Essa verdade acadêmica é só para acadêmico de cadeirinha, que tem principalmente o salário ali público, às vezes, pagando e bancando, e é só para enrolar, entendeu, né?
está diante dele. Papinho do mundo abstrato, que não é isso e não é aquilo outro, que a verdade para o teu coração não é a mesma verdade para o meu, é o olhar de quem está, mais do que na queda mesmo, né? Está na queda, espatifado mesmo no chão, o miolo do cérebro já caiu faz tempo, está cego nesse mundo. É isso que eu estou falando assim para ter um pouco de ironia. Isso nos dói, porque a gente está vivendo uma época que os nossos adolescentes, jovens e muitos adultos estão vivendo numa zumbilândia, que não acordaram. Aliás, por isso que talvez tanto filme de zumbi faz sucesso, né, hoje em dia. O problema é quando o zumbi vira gospel. E temos também os zumbis da gospelândia, que é gente que vive um evangelho encaixotado num treco, que eu falei assim, que evangelho é esse? Que treco esquisito é esse que não chega na vida real? Ou que é tanto conhecimento que não tem vida, não tem graça, não tem amor. Irmãos, misericórdia. Porque, deparando com esse texto aqui, esse texto vai só apontar para a gente como nós somos indesculpáveis diante de Deus. É gente que está ouvindo a verdade, a palavra, e sendo testemunha, mas isso não provoca desejo, não provoca no coração um anseio em busca de Deus. Por aquilo que só Deus pode fazer de tão extraordinário que foi feito na cruz. E o teu coração parece que não acorda por causa dessa corrupção e do pecado, e que se não for algo provocado pelo novo nascimento, não tem o que a gente fazer. Posso dar livros e livros e livros, falar, mas chega um ponto, você sabe disso, só o Espírito Santo de Deus pode fazer, pode agir. Por isso que a palavra de Deus fala, pregue a palavra, fale o Evangelho, compartilhe o Evangelho, porque o resultado vai vir do Senhor. E o instrumento é você, é a sua vida. É interessante que em Romanos, ali do versículo 18 a 32, ali, Paulo mostra que os gentios são pecadores que precisam da salvação e mostra a providência de Deus em Cristo. Mas agora, nesse momento, ele pega aqueles que são moralistas, que conhecem a lei, que conhecem a religião, e vai falar, você também está sem desculpa. Você também precisa da graça do Senhor. Aliás, você viu que o capítulo 1 termina com uma lista terrível ali, daquilo que floresce no coração do homem, de cada mulher, quando Deus é rejeitado. Lógico, não é que todo mundo tem tudo isso na mesma proporção, mas é o caminho, é a porteira que se abre. Ali, versículos 29 a 32, capítulo 1, fala que as pessoas sem Deus, rejeite Deus, cheio de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. As pessoas estão cheias de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E o versículo 32 ainda vai afirmar que, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Você está assustado com a posição de algumas pessoas nesses últimos dias de conflito ali em Israel? Olha o texto. Você está assustado com a internet e as notícias, a velocidade que esses assuntos de desgraça chegam e falando, mas como é que a pessoa pode fazer ou se posicionar assim, ou isso, aquilo outro? Você leu o texto que eu li? Você entendeu aquilo que Paulo está falando há 2000 anos sobre o coração daqueles que rejeitam a Deus? O que você espera 2000 anos depois desse texto, num caminhar permanente de rejeitando ao Senhor, rejeitando ao Senhor, rejeitando ao Senhor? Você acha que esse mundo vai colher o quê? A cada vez que um ciclo se passa, uma geração se passa, mais uma geração
que rejeita Deus. Mais uma geração que rejeita Deus. Mais uma geração que rejeita Deus. Sim, Deus sempre preserva aqueles que são dele. Mas aí você está vendo toda essa bagunça de valores. Você acha que não tem um preço? Rejeitar a Deus? Irmãos, rejeitar a Deus nesse processo exponencial, porque nem na matemática, não é só continha de mais aqui, mais vezes 2, não. É um treco, é uma curva. Por que você acha que cada vez mais a próxima geração vê mais desgraças fluindo do que a anterior? Se aproxima o dia do Senhor. Se aproxima o dia do Senhor. Porque o Calvário já foi resolvido. Cristo veio, Cristo ressuscitou. E estamos 2000 anos mais próximos da volta de Jesus, para buscar a igreja do Senhor. Então, não se assuste, não tenha medo, permaneça no Senhor, porque você é justificado por aquilo que Deus já fez. Mas há uma maneira hipócrita de conduzir a vida. Você continua sendo um religioso apenas. Sim, você oferta, você tenta fazer o bem, você controla. Você controla a moralidade da sua casa, do seu lar, porque, na final de contas, você paga aqui, você paga ali, você participa disso, participa daquilo. Opa! Mas aqui Paulo está falando, não, existe um jeito hipócrita de viver nesse mundo, que é negando a queda, que é negando que algo está errado. Isso é hipocrisia. É porque a palavra de Deus fala. Há um jeito hipócrita, inclusive, de viver participando de uma igreja do Senhor, inclusive. Porque a gente aprende a viver de uma maneira hipócrita. É quando o coração nosso não é do Senhor. Você está aqui, mas não é daqui. Você entendeu? Você está aqui, mas não pertence a esse povo. Você não tem o cheiro desse povo transformado. Você tem um cacuete desse povo. Sabe? Você tem um cacuete de crente. Cacuete de evangélico, cacuete batista, mas não tem um novo nascimento. Por favor, eu não estou falando aqui porque é para cair algo no coração de alguém. Hoje, chegar naquela pessoa, irmãos, o novo nascimento é uma obra do Senhor na vida de cada um que está aqui, da minha vida. É obra do Senhor na vida de cada um, mas a gente vai vendo o fruto, vai vendo o testemunho. Vai vendo o testemunho que começa até de uma maneira muito básica e simples. Porque é crer, se arrepender, ser batizado. Pontapé inicial ali. Porque o batismo é uma coisa externa que aí você fala, pessoal, Cristo me alcançou de fato. Deus fez e fez na minha vida. Hello! Eu quero, eu estou aqui, eu testemunho, eu falo, eu passo pelas águas. Porque eu não me escondo dessa verdade. Por isso que cada um tome o tempo que precisar dar para ser batizado. Porque o que importa é que o Espírito Santo de Deus faça realmente a obra no teu coração. Sim, Batista quer mergulhar o cara no dia do batismo. A gente quer celebrar afundando na água. Mas é só um jeito que a gente aprendeu de fazer assim em obediência à palavra de Deus, mas o significado é espiritual. Agora, há muita hipocrisia no meio da igreja, porque a gente caminha com o linguajar de crente e a vida não foi transformada ainda. Paulo diz no texto de hoje, para a gente encerrar, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Ele está falando isso em resposta ao capítulo 1. Tudo aquilo que ele já começou a falar no início dessa carta. E ele diz, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas, está falando daquele texto que eu acabei de ler agora, do que é uma vida que rejeita a Deus. O juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Opa! Arrependimento é marca da vida em Cristo. Arrependimento. Tudo por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira
de Deus? Quando se revelará o justo julgamento? Então, Paulo está falando aqui, ele começa dizendo, somos indesculpáveis diante de Deus. E Deus é justo. E aí, Paulo está se preocupando aqui em mostrar como Deus lida com justiça. Nós não temos desculpa, irmãos. Nenhum ser humano tem desculpa diante de Deus. Dos seus pecados, da sua conduta de vida. E essa passagem aqui, esse texto, é para mostrar, como Paulo fala em Romanos 1, 20, e depois no versículo 32, somos indesculpáveis. Ele está falando isso em relação aos gentios no capítulo 1, agora no 2 está falando do mundo religioso. Quando o julgamento de Deus vier, ninguém tem desculpa. Mas a gente aprende que Deus é justo. A primeira coisa aqui para a gente guardar no coração, Deus é justo. E a segunda coisa é, Deus é benigno. Deus é bom. É por isso que você está aqui ainda hoje. Deus é bom. E não é apressado em julgar ninguém. Deus é justo. E é por isso que Ele nos deu Jesus Cristo. Só Jesus Cristo conseguiria cumprir aquilo que era necessário para a nossa vida. Por isso que Jesus Cristo é a resposta. Por isso que a resposta para esse caos é colocar o nosso amor, a nossa fé em Jesus. Porque Ele já fez. Mas a segunda verdade aqui, Deus é justo e Deus é bom. Deus é benigno, Deus é bondoso. Versículo 4 Paulo vai falar das riquezas da sua bondade. Irmãos, percebe quando tem essas expressões próximo a uma palavra que já é forte. Falar da bondade já seria forte, mas ele fala das riquezas da sua bondade. Não é só bondade, é algo abundante, algo que transborda. É algo que, não é que Deus é um pouquinho bom, é que Deus, Ele coloca os seus recursos infinitos de misericórdia, graça e bondade sobre nós. E é por isso que a gente está de pé nos dias de hoje. Irmãos, não é interessante, depois de falar das riquezas da sua bondade, é que o texto vai falar sobre tolerância e sobre a paciência. Sendo que essa palavra paciência é a mesma que para longanimidade. Em outras palavras, quer dizer o quê? Que Deus Ele retarda alguns processos que Ele podia já ter resolvido, mas Ele retarda algumas coisas por causa da sua graça, da misericórdia, da sua bondade, na nossa própria vida e história. Por isso que o Senhor, Ele suporta passar meses, séculos, décadas com a nossa teimosia e resistência ao arrependimento, mas continua orando, continua clamando para aquele que você está vendo longe do Senhor. Na verdade, olhe essa pessoa que está sem Cristo hoje com outro olhar, que o Senhor ainda está sendo benigno e bom, longânimo, porque ainda é tempo de orar. Você está aqui com fôlego de vida? É porque ainda é tempo de orar. Você está aqui hoje em Cristo e vivo. Deus te chama hoje, continua a orar por aquele que está perdido. Continua a orar. Esse é o nosso papel, clamar pela bondade do Senhor na vida de tal pessoa que é preciosa ao teu coração. Mas lembre-se que o Senhor foi também benigno, misericordioso com a sua própria história, com a sua vida. Conosco, irmãos. O julgamento do Senhor já podia ter vindo, mas Ele tem retardado isso. Por isso que Romanos 2,4 fala da bondade, fala na NVI como uma pergunta, mas é como se fosse falando que a bondade de Deus leva você, ou nós, ao arrependimento. É orar, Senhor, age com graça, age com misericórdia. Ô Senhor, tem misericórdia daquele que ainda não se arrependeu. Por isso que a palavra de Deus é muito séria quando fala, porque Deus já fez. Mas ainda é tempo da gente invocar o nome do Senhor por misericórdia e graça, porque Ele é justo e bom, bondoso, benigno. Não é bom do fofinho, bonzinho. Não é nesse sentido. É longânimo. É benigno. É diferente.
Ele não está olhando para esse mundo, fazendo escolhas erradas e dizendo que tanto faz. Não, o Senhor não deu a corda ali, soltou e falou, agora quando a corda acabar, acabou tudo, aí eu apareço. Disse, não. Ele colocou a sua igreja aqui para testemunhar dessa verdade. A um povo que já está vivendo essa nova vida por causa de Cristo Jesus. Então, irmãos, hoje, se você tem a vida eterna em você, é porque você tem Cristo em você. Irmãos, o Evangelho é isso, é Cristo na vida. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós. E a vida eterna começou agora. Você tem essa dimensão de entender a vida? A vida eterna já começou em Cristo. Aqueles que estão em Cristo. E a gente depende da bondade do Senhor. Eu quero orar por nós, igreja. Senhor, eu não sei como está o teu coração hoje. Talvez o que tem no teu coração hoje é muita perturbação, mas você é do Senhor, o Senhor te ama. A perturbação ela é passageira e em nome de Jesus ela pode sair se o teu olhar voltar para entender a bondade, a benignidade, a longanimidade do Senhor na sua vida, que é maior do que esse problema que você dá nome, que você consegue colocar os limites. Nenhum problema transborda para a eternidade. O problema é finito nessa terra, nessa etapa que Deus te deu de vida. Mas passe por essa etapa da tua vida com fé no Senhor, porque talvez esse processo também é para levar numa dimensão talvez de arrependimento na tua vida, de conserto, de ajuste, porque assim que é o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas olha para as suas cicatrizes, e fale como Paulo, as marcas de Jesus na minha vida, elas não são cicatrizes à toa, desperdiçadas ao vento. São etapas de mudança, de transformação. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento para a gente orar, invocar o nome do Senhor mais uma vez nesse culto. Nós vamos cantar um cântico ao término aqui, logo após a oração. Mas a gente vai invocar o nome do Senhor juntos agora. Eu quero te convidar a colocar a tua vida diante do Senhor. Se for possível, fecha teus olhos. Se você precisar ficar sentado por algum desconforto na saúde, fique em paz. Mas nós vamos, com nossa posição também de corpo, a gente vai colocar agora uma posição de entrega, de confiança. E mais uma vez, estamos com o horário aqui adequado para isso. Enquanto eu peço que a banda se posicione aqui, toque suavemente, porque esse é um momento de estarmos em oração e a música é apenas uma maneira também é um cântico que exalta, que glorifica o nome do Senhor. Mas eu quero te dar liberdade em nome de Jesus. Você não é obrigado. Mas se você quiser usar esse palco aqui à frente, esse chão aqui do nosso auditório, para se ajoelhar na presença do Senhor como um ato de redenção, de entrega aqui à igreja do Senhor, faça isso, porque você está colocando a tua fé em Cristo Jesus. Teu corpo, com a tua expressão, você fica à vontade aqui. Um irmão da igreja vai vir orar com você. Alguém que te ama, que quer o seu bem, vai apresentar a sua vida em Cristo Jesus. Não vai acontecer nada além disso. Tá bem? Se você quiser fazer isso, enquanto a gente agora vai orando, não perde esse momento de oração. É um momento de clamor, mas é um momento de fé também. Venha aqui à frente em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Há uma circunstância que você precisa entregar a Deus. Hoje é o dia, agora é o momento. Em Cristo Jesus nós vamos fazer isso agora.